Fala galera, bom, hoje é domingo, dia das mães, vim rapidinho, só fazer um pré-market da segunda-feira, dia 10, falar sobre quais são os pontos de inflexão, ou seja, onde a sala é mais propensa para ser comprador e vendedor, falar um pouquinho sobre quais são os pontos de breakout, qual que é o breakout mais importante que minha sala está olhando para segunda-feira pela manhã já, e também falar um pouco sobre o calendário do dólar, como a gente vai se preparar para operar já na abertura, tá bom? Não sai, te vejo depois da vinheta. Bom, seja bem-vindo ao meu canal. Caso você não seja inscrito, aqui a gente fala de day trade, de dólar e de economia. Bom, vamos direto ao assunto, né? Quero falar sobre o pré-market da segunda-feira. Vamos dar uma passadinha rapidinho nas notícias. Eu gosto de sempre falar um pouquinho sobre o calendário da Investing.com. No caso aqui hoje a gente tem uma abertura. Segunda-feira é um dia já, né, de agenda, pelo menos na agenda caseira do dólar. Na agenda interna do dólar de um dia bem devagar, né? A gente tem, como toda segunda-feira, o Boletim Fox saindo às 8h25, né? Com precificação já na abertura do mercado às 9 horas, então não é algo do qual a gente na sala se preocupe tanto. A gente tem na sala, eu já falei, a gente usa a notícia, calendário de notícias especificamente para olhar o horário. Eu basicamente nem olho se o número é positivo ou negativo. Após a abertura de um mercado eu só quero olhar preço, eu quero ver se vai ser precificado ou não, mas é interessante saber o horário em que esses indicadores vão sair para você basicamente não estar posicionado, e se estiver, saber de repente se é bacana ficar ou correr da posição por conta de uma volatilidade maior, né? Então normalmente quinta-feira e quarta-feira são dias em que a gente tem um calendário maior no dólar. Na segunda-feira é sempre bem tranquilo, né? A gente tem um calendário pequeno, começando às 8h25, calendário brasileiro, né, com o Boletim Fox, e depois a gente tem às 10h45 com o índice de condições empresariais, índice de Nova York, ou ISM, depois índice de tendências de emprego, né, que é um dos índices que enfim, acabam consolidando o payroll depois, e leilão americano Bill há 3 meses. É isso aí, não tem mais nada tão importante. Então basicamente não há um horário do qual a gente precisa se preocupar na segunda-feira, como quase nunca há, né? Um dos únicos pontos que na segunda-feira eu acabo tendo mais atenção de fato é quando há um pronunciamento de repente do Jerome Powell, presidente do Fed, né, Banco Central americano, ou de repente do Campos Neto, presidente do Banco Central brasileiro, né, enfim, do Bacen. Então, como no caso a gente não tem nenhum nem outro, é basicamente mesmo observar a abertura, né, que no caso ocorre às 10 horas da manhã. A abertura, claro, estou me referindo à abertura do mercado acionário, e às 10h30 do mercado americano, tá? Então, bom, fala um pouquinho de gráfico, né, porque quando não se tem nada importante para falar em notícia, a gente foca mesmo no gráfico. Vou começar aqui sobre o gráfico diário. Em minha sala a gente tinha esses 4 alvos, e o que é bacana hoje falar nele no diário é porque a gente de fato acabou cruzando todos esses alvos. Na verdade a gente parou no último, né? Esse último alvo, e eu que ajustei ele, né? Ele estava aqui no 420, foi ajustado para 414. Como é uma questão de range, né? Ele estava no 420, estava bem aqui assim, ó. Só ajustei ele para a mínima 214 e tá tudo certo. Perdão. É uma setup clássica da sala, né? O toque na média de 20 períodos. A média de 20 períodos, no caso aqui que a gente usa exponencial na sala, é a média que diz a tendência, né? Aqui a gente pode ver que tem uma inclinação bem forte, essa tendência meio que power tendência. Então provavelmente aqui a gente tinha uma média de 9 períodos, eu não tenho ela no gráfico, mas provavelmente uma média de 9 períodos seguindo essa tendência aqui, né? E aí o pós-rompimento, o primeiro pullback normalmente ele para na média de 20, seguindo tendência, e vem fazer o primeiro breakout. Exatamente o que aconteceu. É uma setup que nos 5 minutos a gente está sempre dentro, mas ela aconteceu no diário, né? Depois já teve um movimento com 3 barras, normalmente nos 5 minutos já estaria fora desse cara, esperando ver um segundo movimento, continuação de tendência. Mesma coisa no diário, tá galera? O gráfico, ele as figuras gráficas
gráficas, elas ditam movimentos independentes do tempo gráfico, tá? A figura é independente do tempo gráfico. Há figuras em mercado em todos os tempos gráficos, né? A única questão é a paciência, já que aqui no gráfico diário a gente tem que ter muito mais paciência para se formar de repente uma segunda figura, seja de reversão ou seja de continuação. Então a minha ideia, já que a gente já teve basicamente todos os alvos alcançados da sala, claro que a gente tem ainda alvos psicológicos, né? Ou seja, o 200 aqui, já que a gente tocou no 214 e de repente amanhecer nesse cara, são coisas de... é uma questão de 15 pontos da mínima do movimento, então é bem pouco pro dólar. Rompendo 200, de repente o 150, né? 50 sendo pontos psicológicos importantes, né? E é bem aqui, a gente tem uma mínima do mercado aqui também, eu vou deixar lá fixado aqui no 44, né? Ou seja, na agulhada do 50, né? Rompendo 50. E agora a gente vai falar o gráfico um pouquinho menor para ficar um pouco mais visível esses pontos, né? A gente teve mínima do mercado, vamos lá, quando eu na abertura desse mercado aqui da sexta-feira, a gente não operou porque era payroll, tá? Um dia que a gente não operou, mas no pré-market, né, que a sala fez um pré-market, eu já falei, a gente havia falado bastante sobre esquecer a ideia de que o mercado já caiu muito, vai ter uma reversão. Lembra, galera, dólar ou qualquer tipo de... se você opera moeda, ela não funciona assim. Mercado de fato não funciona assim, mas é um pensamento que não está errado, né? Ele só está mal colocado, porque é um pensamento baseado no valor, né? Quando você olha uma ação, você olha preço e valor. Preço e valor, ambos são importantes. E você olha preço porque é o que você paga, e você olha valor porque é o que você leva. E muitas vezes você compra uma ação porque o preço tá bom e o valor, não, o preço tá baixo e o valor dela é alto, e vice-versa, né? Você sai de uma porque ela tá inversamente proporcional também. E qualquer ideia, porque qualquer armadilha disso no mercado de câmbio, principalmente de câmbio, e mais ainda se for especulativo, ou seja, se for no intraday, né? Porque a característica dele é muito mais ampla do que valor de uma empresa, de um papel de um administrador, né? Ele está englobando política monetária, sabe, a política monetária inteira do país. Então, se a gente, como por exemplo, eu vou dar um exemplo, se a gente está num ciclo de aumento de juros agora, e é um ciclo de aumento de juros que de repente dura 4, 5 meses, e se nesse ciclo de aumento de juros que vai durar 4 ou 5 meses, o intuito é subir a taxa Selic a patamares de 6, 7%, e isso vai ser feito a cada 0,75% a cada reunião do Procon, isso vai demorar, e esse dólar vai de repente só cair com alguma correção ou outra, mas ele vai de repente só cair durante 3, 4 meses. E aí essa ideia, não estou falando que é o que vai acontecer, mas entende qual que é o risco de repente você pensar assim, num mercado como por exemplo de câmbio, né, num mercado operando dólar, ainda mais com a nossa moeda estando tão descolada, né, das outras moedas, ou seja, tendo muito espaço para cair ainda. Então, o melhor a se pensar no dólar é literalmente se desprender dessas coisas de value investing, sabe? De que vai corrigir, tá muito barato, eu vou comprar porque hoje é dia de correção, já caiu 3 dias. Esquece isso, cara. E olha gráfico, se o mercado romper mínima e continuar a cair no fundo anterior, tendência de baixa tida por fundos serão rompidos. Se está chegando perto, a maior chance de romper. O que eu quero dizer é o seguinte, se a gente amanhecer aqui, como foi ontem, nesse range, ele não rompeu máxima, ponto de flexão é no 271, né? Tá muito claro que essa é a linha roxa aqui, tá, galera? Essa linha roxa aqui tá no 271. Não rompeu, veio romper o fundo do 214, a maior chance é que ele rompa esse fundo. Então a nossa sala vai estar sim olhando para uma possível continuação do 214 até o rompimento do 200, cair ali no território do 100, 100 e alguma coisa. E vamos ver o que vai acontecer. É um movimento bacana, parecido com todos esses até agora, né? Que rompe mínima, continua o breakout, faz lá o alvo praticamente numa tacada só, né? Com poucos pullbacks nos 5 minutos, só para depois corrigir no intraday, né? E de repente no outro dia começar o mesmo movimento. A gente não vai mudar
a sala segue inércia, né? Ou seja, a definição científica de inércia não é parado, na verdade é o oposto disso. Ela tem-se a ideia de que se há algo que esteja em movimento, tende-se a continuar em movimento até que uma força maior o faça parar, e vice-versa, se há algo parado, tende a continuar parado até que uma força maior o faça mover. Isso é a definição de inércia. Então, se o mercado vem rompendo fundo, a gente vai continuar achando que ele vai continuar caindo até que uma força maior o faça subir, até que os compradores, de uma maneira mais agressiva, faça esse preço subir, tá? Então, a ideia aqui para segunda-feira, para abertura, vamos lá, pontos, né? A sala vem para pensar em comprar esse cara com alvo no 300, se a gente amanhecer ou romper na abertura o 370. Então, nosso pocket de compra desse cara é um pocket pequeno, né? Pequeno em tese, né? Ele é um pocket de 30 pontos em média, tá? Que ele é o que é basicamente o range que a gente ficou no payroll para romper a mínima, tá? Ou seja, na abertura sendo acima do 270, acima da média de 200, né? Tá bem bonito até o gráfico, tá na cara que aqui é o ponto de inflexão, é a maior chance dele vir tocar e achar um alvo na compra. 306, 305. Então, esse pocket é um pocket que, se pintar momento na compra, a gente vai operar. O que eu quero dizer momento? Se ele romper forte aqui, 5 minutos, fazer um pullback, vir para romper essa máxima, essa é a máxima que eu quero pegar, esse é o pocket que eu quero operar na compra sem medo, com alvo no 304. Se romper, depois tem um alvo lá só no 342. Tá bem bacana, que é a próxima linha roxa lá em cima. Na mínima não preciso falar, né? A gente tem abaixo aqui do 240, abaixo dessa estrutura pequena aqui, possível teste da mínima de novo, né? E aí, se romper, a gente vem pro próximo alvo, que no meu caso aqui é o 200, né? Bem claro aqui, depois do 144, eu vou subir aqui, ó, deixar 200 como o primeiro alvo óbvio do rompimento. São 15 pontos, pode vir direto até. Então, esse aqui é o primeiro alvo óbvio do mercado pra gente. É um pocket que a gente não vai ficar de fora de jeito nenhum. Só ficaria de fora se for na abertura, tá? Se, por exemplo, se ele amanhecer aqui rompendo, eu tô fora. Se ele amanhecer aqui dentro e romper e fechar abaixo, eu pego até 200. Mas se ele amanhecer rompendo aqui, vai ter pouca liquidez, book vazio. Não dá pra confiar nos rompimentos de abertura, nos primeiros 3, 4 minutos. Preciso de pelo menos umas 2, 3 barras. Para aí então tomar uma decisão um pouquinho melhor, tá? Então a primeira hipótese é de venda, rompendo mínima, caso não seja na imediata abertura. A segunda hipótese de venda é uma abertura abaixo de 214, ou seja, uma operação de gap and go. Eu não estou pensando em fechar gap, se ele amanhecer aqui embaixo, segue a tendência, a gente tem um canal para ser tocado lá embaixo, né? Eu não vou desenhar tão bonitinho aqui porque não é o caso hoje, mas acho que todo mundo tem desenhado aí, todo mundo que opera dólar já viu esse cara, né? É uma cunha, na verdade. Então, se ele amanhecer aqui, ele tem espaço aqui nessa cunha. Olha lá. Eu não vou me preocupar em pensar no ponto desse gap fechar de jeito nenhum. Estou pensando em gap and go. E se ele amanhecer abaixo do 200, já né, dá para considerar um pouco estendido, né? Um movimento bem extenso se ele fechar aqui abaixo do... Olha lá. 200 é praticamente 50 pontos de gap. Aí eu tô mais preocupado de gap and go. Aí eu quero ver ele subir um pouco, tentar voltar para 200 e voltar a cair, romper mínima, eu entro, mas saio logo, porque eu já tô perto do fundo de canal e também acabo de romper 200. Há bastante chance de comprarem já por acharem um preço interessante, tá? Então é uma abertura gapada que tome mais cuidado, tá? Gap and go tá mais complicado. Gap and go perfeito seria o teste da mínima, ou seja, ele abrindo 200, testa o 400 e vem cair de novo. Esse é o gap and go que você quer pegar com o rompimento aqui do 200, bem mais óbvio, tá? Bem mais seguro. A abertura aqui nesse pocket entre 215 e 240 eu não vou fazer nada, porque a maior chance é que ele venha romper a mínima de ontem. E pode ser mínima de sexta, e pode ser um fundo duplo. Eu não quero comprar nesse ponto, então eu quero ver romper, aí eu entro. Então aqui é uma região de no-go para mim,
também uma região de no-go, atuo nele na compra apenas acima do 270, na abertura eu tô falando, tá claro, com alvo no 340, no 304, perdão, e se ele amanhecer guiado de compra muito extenso, 304 por exemplo, aí eu tô pensando na venda, né? Porque ele tá numa tendência de venda, ele rompe a média de 200 nos 5 minutos, mas ele vai encontrar médias nos gráficos maiores acima, que são médias mais fortes, por uma tendência de forte pesada, provavelmente ele vem fazer mais um pullback nos gráficos maiores, tá? A gente tem 400 no gráfico de 30, a gente tem 340 no gráfico de 15 minutos, então tem média de 200 pra caramba aí pra segurar esse cara, né? Então é isso, 304 eu vou pensar em ele subir, falhar, romper mínima e vir fechar um pouco desse gap. Eu não opero fechamento de gap, então eu quero ver momento acontecer para eu entrar, não tem nada a ver com gap, eu sei que aqui é um pocket que vai gerar momento na venda e eu quero aproveitar se isso acontecer, tá? Então é isso daí, se caso ficou alguma dúvida depois volta, assiste de novo, pega os números que eu falei, são números importantes, a sala vem para operar esses pockets, tá? Qualquer dúvida deixa nos comentários, eu venho, respondo todo mundo depois, ou me encontra no Instagram, tá? As minhas mídias estão na descrição, eu vejo vocês no pregão, ou dentro da sala da mentoria, que também está na descrição. Para conhecer é fácil, entra no Telegram e a gente se vê lá. Bacana? Vejo vocês no mercado, galera. Fui.